Salve pessoal, saudações tricolores. Triste, né? Embora eu já fiquei muitas vezes mais triste do que hoje. Sabe quando a gente tem uma sensação ruim sobre o jogo? De manhã, eu tinha essa sensação. Eu achei que o Fluminense, não comentei com ninguém, mas eu tinha a sensação que o Fluminense ia entrar pelo cano nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, e entramos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas sobre uma coisa mais subliminar do que isso. Mas antes, dá um like. Se inscreva, você que não é inscrito, se inscreva. Tem muita gente que está aqui no canal, eles participam, escrevem, inclusive, eu respondo, mas eles não são inscritos, pô. Não custa nada escrever, pô. Se inscreve aí, isso ajuda pra caramba o canal. Ajuda a gente a ter condições de crescendo, buscar novos parceiros. Por exemplo, eu falei, vocês sabem disso, já falei isso aqui várias vezes, o melhor canal para mim, que cobre o Fluminense, canal do YouTube, né? É o do Rodrigo Dias, meu amigo que mora lá em BH. Ontem deve estar agora muito triste, não conversei com ele depois do jogo não. Mas eu mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu e nós combinamos, nós vamos fazer ainda não sabemos se vai ser um programa gravado ou se vai ser uma live. Provavelmente na segunda-feira, depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Aí vamos fazer um rescaldo na segunda-feira, já faz um rescaldo do jogo e bate um papo sobre um monte de coisas. Mas é por isso que é importante você dar um like, se inscrever, porque os outros canais também vão fazer assim, pô, vamos conversar com esse cara é legal, da mesma maneira que eu também acho legal conversar com muitos deles. Outros nem tanto. Mas o jogo de ontem, eu estava com uma sensação ruim. E depois de ver o jogo, essa sensação ruim se transformou em alguma coisa maior do que sensação ruim. Todo mundo que me acompanha aqui no canal, desde a época do Fernando Diniz, antes do Fernando Diniz cair, eu sempre falei, o Fluminense não cai. O Fluminense não cai. É impossível o Fluminense cair. Eu, nesse momento, diria que as coisas estão estranhas no Fluminense. Estranhas. Vou voltar nisso daqui a pouco. Vamos falar primeiro do jogo. O Fluminense tem feito jogos muito bons para o nível de Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Atlético Mineiro lá, contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Pô, foram vitórias. O Fluminense foi soberano. Soberano. Depois, a partida do Grêmio aqui, semana passada, contra o Atlético Mineiro. Domingo contra o Botafogo que é o papão. Ontem eu vi o jogo do Botafogo. O Botafogo ontem deu uma sorte danada. Eu conversava com meu filho, não, Botafogo, Thiago, olha a estatística do jogo, não está isso tudo não. Ah, porque o Botafogo domina, quantas defesas o goleiro do São Paulo fez? Sabe quantas defesas ele fez? Nenhuma. Aliás, ele fez a do gol, ele espalmou, o cara fez o gol. Mas nenhuma. E o Botafogo, assim como o Atlético Mineiro, o São Paulo, assim como o Atlético Mineiro, perdeu um pênalti muito mal batido pelo tal do Lucas. Depois, no segundo tempo, só quem trabalhou foi o Johnny, o goleiro foi assistente. Era São Paulo o tempo todo, pressão o tempo todo, nego tirando. E ganhou nos pênaltis. Por quê? Porque o goleiro deles pegou tudo, não, o goleiro pegou uma bola. E os caras conseguiram perder mais 3 pênaltis. Quer dizer, é um negócio de louco. Mais 2 pênaltis, perderam mais 2 pênaltis. O tal do Caleri, que perdeu o gol mais feito da semana, quando estava 1-0 para o Botafogo. Depois o Caleri bateu um pênalti lá na altura. Não consigo, tem coisas que eu não consigo admitir no futebol. O cara errar o gol. O cara errar o gol é inadmissível. Você pega multiplica 7,5 vezes 2,40, dá 16 metros quadrados mais ou menos. Se errar um chute a 17 metros de distância, você errar 17 metros quadrados. É inacreditável. Isso é imperdoável para mim, como jogador profissional. E o cara do tal do Vitinho mandou a bola na Lua. Na Lua, mandou a bola na Lua. Então,
Não, nem o Botafogo eu vejo tudo isso. Mas o jogo de ontem do Fluminense foi uma coisa que me deu medo. Mas me deu medo para o Campeonato Brasileiro, porque eu achei que a gente não ia passar. Eu tenho para mim, já tinha isso para mim. Com alguns amigos mais próximos eu já conversei sobre isso. Para mim o campeão vai ser o River Plate. Eu não achava que o Fluminense ia passar pelo River Plate. Se fosse ontem, ia ser realmente o River Plate. Não passa. E o River Plate jogando a final lá na Bombonera. Na Bombonera não, estou até confundindo. Lá no Monumental de Nunes. Não vai perder. Então, e o time, eu tinha essa certeza, olha, nós não estamos criando ano passado iluminados. O Fluminense ano passado, a partir do segundo turno, e a partir do mata-mata da Libertadores, o Fluminense teve jogos que ele foi iluminado pela sorte. Por Deus, sei lá, pelo Gravatinha, por João de Deus, João Paulo. Porque era jogo para a gente perder. O jogo do Internacional. O jogo do Argentino Júnior lá. Quando o goleiro foi expulso, aí o Samuel Xavier acertou um chute. Empatamos. Sabe? Então, e quanto o Boca Juniors? Boca Juniors foi para o mata-mata, oitavas, quartas e semifinal, ele não ganhou nenhum jogo. Ele ganhou todas as disputas de pênalti. E contra a gente aqui, que era um time muito inferior ao nosso, os caras engrossaram, quase levaram. Então, ano passado, mas nós estávamos iluminados. O John Kennedy estava iluminado. O Cano estava iluminado. Todo mundo estava iluminado. Impressionante. Nino estava iluminado. Esse ano não tem ninguém iluminado. Ninguém. Nós não temos mais o Cano. O Cauã Elias apareceu. Mas o Cauã Elias e o Cano é uma coisa que eu já venho falando. O time, esse é o principal problema do Fluminense. Ano passado o time jogava em função do Cano finalizar as bolas. Esse ano, o ano inteiro, não acontece isso. O Cauã Elias tem muito preparo físico, é um moleque cheio de tesão. Aí ele fica procurando, mas ele não recebe uma bola para arrematar. Se a gente pegar, desde que o Cauã Elias começou lá contra o Criciúma, quantas bolas foram feitas para o Fluminense para ele arrematar? Aí se você for ver, olha, foram feitas 10 bolas. Não chegou a isso, hein? Do Criciúma para cá, jogada que termina no Cauã Elias para ele arrematar, não chegaram a 10 bolas. E ele matou umas 4. Quer dizer, se chegaram 10 bolas, o cara matou em 40% de aproveitamento. Mas se a gente vai para um jogo que não tem uma chance para o cara chutar uma bola para gol, bem colocado para fazer o gol, para finalizar bem, que é para isso que ele é pago. Então tem algo errado. E se a gente comparar muito recentemente, Juventude, o jogo não estava bom, estava um jogo amarrado, mas ainda assim no primeiro tempo nós dominamos o jogo com muita, fizemos um gol, podíamos ter feito outro, com aquela cabeçada que o cara tinha marcado impedimento, mas não foi claro que se tivesse sido o gol ia ser marcado o gol, porque o cara não estava impedido, a olho nu, assim, se olhar e ver que não tinha nada de impedimento ali. Foi o Ganso, né? Acho que foi o Ganso que cabeceou. Depois, logo no início do tempo, o Cauã Elias perdeu um gol, e depois os caras começaram a pressionar, mas uma pressão estéril. Tirando aquela bola no travessão, os caras não faziam nada. Aí nós falhamos 2 vezes. Entregamos 2 gols. Fizemos o segundo tempo, a partir dos 20 minutos de jogo, do segundo tempo, mal pra caramba, entregamos o jogo. Foi o jogo do Botafogo. Ganhamos do Atlético Mineiro. Foi um jogo ruim. O jogo do Atlético Mineiro foi um jogo ruim. E eu vou falar o que eu falei aqui há uma semana atrás. O nosso gol, o goleirão aceitou. Foi o que eu falei. Foi uma jogada espetacular. O mais espetacular daquela jogada para mim foi o passo que o Marcelo deu para o Keno, de prima. Sem olhar, pá. E o Keno foi ali de fundo, uma coisa que ele sabe fazer. Centrou, e o surpreendente foi o Lima entrar na corrida e dar uma testada forte. Mas foi uma testada forte em cima do goleiro. Aí eu falei, isso aqui tem uma semana, é só pegar o vídeo. O goleirão aceitou. O goleirão aceitou. Mas ainda assim, nós procuramos. O Milito tentou jogar para poder levar o jogo com uma vantagem de empate para Belo Horizonte. Como nós jogamos mais, vencemos. Foi um jogo meia boca. Eu falei isso também há uma semana atrás. Mas importante na época que nós vencemos. E falei, olha, isso é uma vantagem pequena, porque jogar lá vai ser brabo. Como foi? Mas foi muito mais pela mim que para cada gente. Aí chega ontem, com 5 minutos um pênalti o Fábio pegou. O Fábio ontem só não deu 10 para o Fábio. Só não dou 10 ao Fábio por um motivo.
primeiro gol, ele, assim como o goleirão do Atlético aceitou aquela cabeçada do Lima, o primeiro gol do Atlético ontem, ele aceitou. Aí vão falar, pô, a bola caiu, o Davidson cabeceou, a bola bateu no Beck, não enganou, não mudou a trajetória e a bola morreu em cima do Fábio. Vejam o gol. Ele não pula, a bola morre em cima dele. E ele não pega. Aquela bola era para ele pegar fácil. Então ele aceitou. Mas fora isso, grande partida do Fábio. Só que ele está ali para agarrar, né? Então, por isso eu não dou 10. Dou 8 pelo pênalti que ele pegou, pelas outras defesas. Ele foi o menos culpado da derrota, embora no primeiro gol ele tenha sido um dos culpados. E o resto do time, aí que vem o meu problema. Eu não vou analisar o jogo. A gente sabia que o Atlético vai partir para cima. Quem não sabe disso é uma pessoa que tem problemas sérios de cognição. Não consegue ver nada do futebol. Os caras estão precisando ganhar. O que eles vão fazer? Vão ficar tocando bola? Não, vão partir para cima, apertado. Quem no Fluminense não sabia disso? Ninguém. Todos sabiam que isso ia acontecer. Aí a gente vai para um jogo que a gente chutou 3 bolas para gol fora. Não acertamos um chute no gol. Me lembrou aquela época do Fernando Diniz. E aí que vem meu medo. Porque eu comentava isso ontem no meu grupo de Zap de 5. E é por isso que eu, voltando ao início do vídeo, falei que acho muito estranho. Eu tinha total confiança que nós não cairíamos. Como ainda estou com essa... mas já não estou mais com certeza. Porque eu estou vendo... Eu estou falando em cima da minha experiência. Da minha experiência como dirigente. E de viver muito esse ambiente de time profissional. O Mano está sendo cozinhado em fogo brando. Pelo time. Ontem teve uma declaração do Marcelo. Teve 2 declarações. Uma declaração eu até falei no último vídeo. O Marcelo falou assim, eu quero ser titular, mas ele não falou aquela coisa de irritado, ele falou até rindo. Ontem o Marcelo foi perguntado sobre o que ele achou do primeiro tempo e ele falou assim, eu não posso falar, eu estava no banco. Isso não é uma resposta que se dê. Felipe Melo, a gente vai ver o Mano está barrando, o pessoal quer que barre que nem o Cuca barrou. Quando o Cuca barrou o time todo em 2009, o Fluminense não tinha nenhuma estrela. Nenhuma estrela. Do time de 2008, o Thiago Neves tinha sido vendido, Thiago Silva tinha sido vendido. Foi um time que foi ficando. E como o time estava muito mal, ele simplesmente começou a barrar todo mundo e subiu a molecada. Foi isso que ele fez. Não tinha ninguém para ir contra ele, mesmo porque o time não tinha cacife para brigar com o técnico. Esse ano, quando o Diniz saiu, o time começou a se acertar. E eu ouvi ontem, o Mano é retranqueiro. Não, o Mano não é retranqueiro. O Mano tem sido muito coerente com o que ele fala. Eu quero um time mais agudo. Tanto é que é só pegar as estatísticas do time depois do Mano. Nós jogamos contra o Flamengo sem acertar um chute. Nós não demos nenhum chute para gol. Nenhum. Naquele Fla-Flu, aquele pênalti roubado. Fomos jogar contra o Botafogo, não demos um chute para dentro do gol. Só foram 2 ou 3 chutes, só que nem ontem. Nenhum dentro do gol. Só que era um time que não agredia. Ontem o time não agrediu. Foi idêntico. Aí você vai buscar as causas. Não é porque o técnico não quer. Não, o técnico vem falando e vem mostrando nas estatísticas do jogo. Até quando a gente joga mal, o time chuta para gol dentro do gol. Aí você vai buscar por que o time não jogou bem ontem. Foi pressionado? Todo mundo sabia que ia ser pressionado. Todo mundo sabia que o Arana ia jogar lá em cima. No último jogo, na análise que eu fiz do Fluminense e Atlético da semana passada, eu falei, olha, Samuel Xavier não subiu porque o Arana é um cara que joga lá em cima. Os caras estavam jogando com o lateral direito, não é lateral direito, e o Arana é lateral esquerdo. E falei, olha, a jogada deles é com na direita é com o Scarpa. É aquela jogadinha que foi o gol, o segundo gol deles. O Scarpa chuta muito bem, faz exatamente aquilo ali. O que mais? Mais nada. O que o Scarpa faz é chutar bem, porque ele chuta muito bem, bate falta bem. E aquele centro que o Davidson fez o segundo gol. Numa falha grotesca do Guga e do Antônio Carlos. Bola passar, o cara chutar a bola. Porra, não pode isso. Além do primeiro gol. Foi uma cabeçada que o Fábio aceitou. No primeiro gol, no nosso gol aqui deles também foi uma falha grotesca do goleiro deles.
Mas o que a gente vai ver? Aí a gente tem os analisadores que passam pano. E é fácil a gente ver isso. Contra o Juventude aconteceu isso. Ontem aconteceu isso. Você ganha o jogo no meio de campo. Contra o Juventude, o Ganso não jogou. O Ganso fez um passe, se não me engano, para o Cauã chutar aquela bola no início do tempo. Mas o Ganso não comandou o time. E o Ganso é o cara que tem que comandar o time. O Ganso é o cara que tem que comandar o time. Quando ele comanda, o time joga pra cacete. Por que o Fluminense jogou contra esses jogos que eu citei? Bahia, Palmeiras. O Ganso jogou pra caramba. O Ganso é um cara que pega a bola, coloca na frente, instrui o time, vai pra cá. E quando o Ganso joga muito área, jogou bem ontem? Não. Foi pouca coisa acima do Ganso. Mas o Ganso jogou mal ontem, mal. Aí vinham os defensores do Ganso. O Ganso tem defensores, né? Porque ele faz um passe olhando para um lado e tocando para o outro. Porque ele vê o jogo, claro, pô, ele é o camisa 10 de time. Camisa 10 de qualquer time é o cara que vê o jogo. Mas ontem, de novo, o Ganso não jogou. E quando ele não joga, a gente não tem ninguém. Aliás, a gente tem. Aí, mas a substituição que é feita é botar o Lima, porque o Lima é um jogador de confiança e o Lima é um jogador muito útil, mas não para entrar no lugar do Ganso. Se você leva o Renato Augusto, apesar de toda a bronca da torcida com o Renato Augusto, justa, eu mais do que ninguém, porque era o cara que eu achava que ia explodir no Fluminense, ia ser extremamente útil. Mas num jogo como o de ontem, se o Ganso está mal, tem que entrar o Renato Augusto. Além do Renato Augusto, o que você tinha? Você tinha o Arthur, que já está no Marrocos. Quem mais? Mais ninguém. Da mesma maneira, o segundo volante. O Marquinhos, quando está jogando bem, ele é um jogador que ajuda muito o time. Quando ele está mal, como foi o caso de ontem, ele prejudica. Aí você não tem o Nonato. O Alexander jogava bem. Não, o Alexander, depois que teve aquela contusão no passado contra o Cruzeiro, nunca jogou mais bem. Nunca, ele corria muito, mas errava demais. Mas ele ainda podia entrar, dar um novo gás. Quem que a gente tem hoje? A gente poderia ter quem? O Wagner. O Wagner vai estrear no Palmeiras agora. Acho que ele vai sentar no banco já no próximo jogo. Mais quem? Mais ninguém. Então o Fluminense, na minha opinião, se ressente de duas posições sérias. Uma para o Ganso, para inclusive brigar com ele, só que no Brasil não tem. A gente não tem jogador no Brasil que jogue como o Ganso joga, quando está jogando bem. Não tem nenhum. Nenhum time do Brasil tem. Nenhum time do Brasil tem. Mas vai buscar lá fora quem? Também não tem. Também não tem. Por que os times sul-americanos já não se dão bem com os europeus? Porque a gente não tem camisa, aqui na América do Sul, a gente não tem camisa 10 que joga assim. Isso é um fato. E tem que ter um segundo volante. Segundo volante tem, a gente vai precisar refazer esse elenco nessa virada de ano agora. Mas domingo, então analisar o time, Samuel Xavier mal, Guga mal, Thiago Silva bem abaixo do que ele era, Thiago Santos meio barro, meio tijolo, Antônio Carlos mal, Diogo Barbosa mal, Marcelo um pouquinho melhor, mas mal, Bernal se ferrando, porque é o cara que estava jogando sozinho ali na frente, correndo para tudo que é lado. Martinelli mal, Ganso mal, Arias infinitamente abaixo do que vem sendo. Aí o Arias a gente pode conversar, olha, depois das eliminatórias da data FIFA, que ele não foi vendido, o Arias não foi aquilo tudo. Ele fez o gol no Juventude, né? Fez o gol do Juventude. A gente pensou, ele não sentiu nada, mas ele está abaixo. O Cauã Elias, coitado, o próprio Cano também não recebe bola para chutar para gol. E o Serna depende de jogar com alguém, jogar com ele. Não é pegar a bola e dar para ele. Quando apareceu gente para jogar com ele, ele resolveu. Então o time inteiro mal. Agora tudo está mal a partir do Ganso. O Ganso tem que parar de passar pano. Ele é um baita jogador? É. Tem igual a ele no Brasil? Não. Mas ele tem alguma coisa no Fluminense que não está legal. É o clube que ele mais jogou na vida, é o Fluminense. Mas ele parece que liga, desliga. Falta assim uma explosão. Aquele cara que sai berrando com todo mundo, sai dando porrada em todo mundo. Aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro. Ontem o Criciúma ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre. Então o Criciúma foi para 32 pontos.
Então, o Fluminense passar agora, tem que ganhar do Atlético Goianiense. Aí vou voltar ao início da nossa conversa. No início de junho, o Fluminense não cai. Mas quando a gente vê o Fluminense de ontem, e se lembra do Fluminense que entrega jogo, eu digo com sinceridade, eu tenho medo do jogo de domingo. Porque se o Fluminense perder domingo, aí eu vou falar, faltando 10 jogos, estando no bolo ali com 3, 4 pontos de diferença, vai ser difícil. Porque vai ficar comprovado que é um time que está comandado. Agora eu vou voltar também ao que eu falei no início. E falei isso para um amigo meu ontem. Existe mais coisas entre você, virar Shakespeare. Existem mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia pode imaginar, entre o céu e a terra. Existe mais coisas dentro do Fluminense, entre o gramado e a arquibancada, que nossa vã filosofia pode imaginar. E dá para sentir isso em algumas declarações. E eu não sou um camarada de passar pano. Eu vou falar com muita tristeza porque é o maior craque do time, chama-se Marcelo. O outro é o Felipe Melo. Felipe Melo e Marcelo são os cabeças da nossa panela. Eles são a cabeça da nossa panela. E eles estão cozinhando o galo. Pode escrever isso. Qual a base que eu tenho? Meu sentimento e minha experiência de esporte, em direção de esporte. Porque isso acontece em qualquer esporte. No futebol acontece muito mais, e no futebol é muito mais fácil você trabalhar de forma subliminar, de modo que ninguém entenda e bote a culpa em todo mundo, quando não tem culpa. A culpa é de 2 ou 3 só. Estão cozinhando o Mano em fogo brando. O Mano é o grande técnico? Não. Era o meu predileto? Não. Meu predileto era o Ramon Dias. Isso eu falei aqui, não está escondido. Eu acho. Agora, o Mano tem feito um bom trabalho? Tem. Tirando o jogo, se a gente for ver os jogos que o Mano perdeu, vou falar dos 2 primeiros, que estava conhecendo o time. Mas as nossas estatísticas mostram que é um outro time. Time que mais dificilmente fica tocando bola ali atrás. Quando toca, é uma coisa entranhada que está saindo aos poucos. Mas a gente passou a chutar gol, passou a ser mais objetivo, passou a ligar mais rápido a defesa para o ataque. E ele falou isso desde a primeira entrevista dele. Então está acontecendo alguma coisa no Fluminense e é muito estranho e é muito preocupante. Por quê? Porque o dirigente máximo do clube é amigão. Vê se a Leila é amigona. Aliás, o Palmeiras dizem que está fechando um patrocínio com a Fly Emirates e a Leila já falou que a partir do ano que vem a FAM, a Faculdade das Américas, e a Crefisa, que são empresas dela, não vão estar mais investindo no Palmeiras. Mas estão falando que vai ser a Fly Emirates já com 100 e poucos milhões de patrocínio. Então, a Leila não é amiga de ninguém. A Leila sai na porrada com o craque do time, com o Abel Ferreira. Esse sim, o melhor técnico que tem no Brasil, Abel Ferreira. Cara, o time do Palmeiras troca todo mundo e o time continua sendo aquele time desagradável, chato, que está sempre brigando. E volto a falar. Falei isso ano passado, quando o Botafogo tinha 13 pontos de vantagem. Isso está gravado aqui no Leiteria. O campeão desse ano vai ser o Palmeiras de novo. Pode escrever. O Botafogo ainda é um time inconstante. Acho que o Botafogo não passa para... Ontem passou com muita sorte. O segundo tempo do São Paulo foi para arrebentar. Hoje o Flamengo, falei isso também no último vídeo. O Flamengo pode virar o jogo. Tem time para isso, embora não esteja jogando porra nenhuma. Lá no Centenário vai ser difícil. Mas pode jogar. Agora, Botafogo e Peñarol, eu acho que o primeiro... Não sei se o primeiro jogo vai ser aqui ou se vai ser lá. Eu acho que o primeiro jogo é lá. Acho. O primeiro jogo é lá. Independente disso, acho que o Botafogo não passa pelo Peñarol, não. Eu acho que a final vai ser Peñarol e River Plate, e o River Plate vai ganhar. Falou, gente. Saudações tricolores. Se inscrevam, por favor, se inscrevam. E vou combinar com o Rodrigo para a gente fazer o nosso programa segunda-feira, depois de fazer um rescaldo, que é a minha palavra para ele, fazer um rescaldo do jogo contra o Atlético Goianiense, que eu espero que a gente vença. Porque vencer esse jogo vai ser a coisa mais importante do mundo, porque provavelmente teremos 3 jogos seguidos no Maracanã. E depois do Atlético Goianiense, semana que vem, na quinta-feira,
É Cruzeiro e Fluminense com o Diniz de técnico. Falou? Saudações tricolores e que a gente comece o final de semana calmos.